Há muito tempo que eu queria trazer uma resenha de algum anime para vocês aqui no canal. Eu nunca tive essa oportunidade, já me pediram bastante. Eis que eu já chego chutando a porta e trazendo um dos animes mais impactantes que eu assisti até hoje. Esse é o Pecado Original de Takopi. Vamos lá? Primeiramente, eu acho que esse anime não deveria estar no aplicativo Crunchyroll, que é um aplicativo aberto para as crianças, porque a história desse anime é muito pesada, muito intensa, e não é qualquer pessoa que está preparada para ouvir sobre isso. O pequeno alienígena Takopi viaja até a Terra e aprende como as coisas podem ser diferentes do que em seu planeta. A gente conhece então a história da Shizuka, que é uma menina que sofre bullying na escola. Ela tem um problema sério também, que seu pai foi embora, abandonou ela e deixou apenas o cachorrinho, que é o seu melhor amigo. E a mãe tem uma vida obscura também, parece que ela é garota de programa, alguma coisa do tipo. E por conta disso, ela sofre esse bullying na escola, ela já apanhou, já teve seu caderno rasgado, entre outras coisas, e esse Takopi é um alienígena que vem do mundo da felicidade e ele quer trazer felicidade na Terra. Só que ao encontrar a Shizuka, ele vê que a sua missão não vai ser tão fácil assim. E aí ele traz alguns objetos do seu planeta para tentar trazer a felicidade para ela. Como o laço da conciliação, que é um laço que a pessoa que está brigada com você, você dá um lado para ela, ela pega o outro, vocês se reconciliam. Tem a máquina que tira foto da felicidade também, entre outras coisas. Só que Takopi tenta fazer alguma coisa para ajudar a Shizuka e ele acaba errando feio e a menina acaba se matando. E aí, quando ele volta para a cidade, para o planeta dele, ele acaba perdendo a memória e ele volta compreendendo que ele está fazendo tudo errado, que quando ele veio para a Terra, a forma dele de tentar ajudar a reverter um erro pode piorar cada vez mais a situação. E ele tenta ajudar as meninas, que no caso aqui, depois que ele volta, ele percebe que a priori ele tinha tentado ajudar a Marina, que é essa menina que estava fazendo bullying com a Shizuka, e ele percebe que toda vez que ele tenta ajudar, que ele tenta reverter a situação, ele só piora a situação. Porque no planeta onde ele vem é totalmente diferente da Terra. Então que muitas vezes a gente não pode passar pano para certas situações, que a gente não pode virar os olhos e achar que pode resolver tudo. Esse anime, ele é baseado no mangá com o mesmo nome, e ele, apesar de bonitinho, Takopi ser bonitinho, as menininhas serem bonitinhas, ele traz um tema muito sério, muito pesado, que é a questão do suicídio, a questão da depressão e do abuso infantil. Falando sobre essa questão do ciclo da violência contra a criança e a saúde mental delas. Então, eu achei ele bastante pesado, que é como eu falei, nem todo mundo vai conseguir assistir. Ele pode causar muitos gatilhos para quem já passou por alguma situação parecida. Então, eu acho que ele é uma coisa mais para adulto, porque ele vai abordar esse tema do suicídio, do bullying, da saúde mental. Um ponto positivo desse anime é que ele traz 3 pessoas diferentes que têm uma história de vida extremamente carregada, difícil, que estão passando por essa violência infantil, meio que querendo justificar o erro de cada uma. Então a Marina, que é essa menina que provoca o bullying na Shizuka, ela vem de uma família desestruturada, a mãe é totalmente depressiva, dependente de medicação, e o pai trai ela. Parece que com a mãe da Shizuka. E aí o que acontece? A mãe obriga a Marina a ser aquela pessoa extremamente agressiva e que ela tem que fazer tudo o que ela está sentindo contra a Shizuka. Então ela tem que agredir a Shizuka, tem que bater nela, sei lá, até matar, porque ela é o inferno na vida dela. Sendo que a coitada não tem nada a ver, né? O que a mãe dela faz ou não, é a mãe dela, não é ela. Ela acaba transferindo todo o seu ódio que ela tem da mãe, da Shizuka, em cima da Shizuka. Então ela rasga os cadernos da Shizuka, escreve nas coisas dela, espanca ela, bate nela pra caramba. Então assim, a Shizuka já não dá conta mais. Inclusive tem até uma coisa que envolve o cachorrinho da Shizuka, que é uma cena muito triste, e que a Marina é perversa total. Mas não tô querendo justificar
agressividade, bullying, maus tratos, mas ela tem uma história de vida bastante complicada. E a Shizuka também, porque o pai abandonou elas, tem uma nova família e a mãe nunca para em casa. E pelo que a gente entendeu, ela tem caso com o pai da Marina. E aí ela vive sozinha. Ela é frustrada, não tem com quem conversar, ela não tem amigos, ela não tem ninguém para ajudar ela. E aí a única forma que ela viu de lidar com essa situação é se matando. E tem um menininho no filme também, que eu esqueci o nome dele agora. Ele também tem uma história de vida muito complicada, porque a mãe sozinha criou os 2 filhos e ela dá total 100% de dedicação ao filho mais velho. Então, como se o filho mais novo fosse largado e ela fica comparando os dois. Aí o filho mais velho é aquele inteligente, que consegue notas boas, ele é popular, é bonito e ela joga tudo isso pra cima dele. Que ele é fraco, que ele não dá conta de tirar notas boas, que ele não é meio que querendo também dizer que ele não é bonito, aquela coisa toda, e ameaça ele com comida. Ele é doido para comer umas panquecas que ela faz e ela não deixa ele comer porque ele não tira notas boas e porque ele não é um bom filho. E o coitado sofre essa pressão psicológica muito grande e ele também está envolvido com as meninas e que tem esse final assim um pouco controverso pela questão que ele se apaixona pela Shizuka, mas ele também gostou da Marina e eles têm uma relação entre os 3 ali bastante complicada, que envolvem amor, envolve medo, envolve dor, envolve raiva. Então tem muitos sentimentos envolvidos dentro desse anime e ele traz de uma forma muito tensa, como eu falei, então assim, muita gente não está preparado para ver isso, por falar de violência, falar de suicídio, falar de bullying, de agressões físicas, entre outras coisas. Então, eu me choquei bastante, foi até uma indicação de um amigo meu para assistir esse anime. E ele falou, ó, é pesado, é tenso, e eu nunca imaginei que fosse tanto. Então, por isso que, assim, eu acho que ele tinha que ser um anime que passasse na HBO Max, na Netflix, mas com classificação indicativa para mais de 18 anos, porque realmente é um tema muito sério a ser falado. E a gente sabe que as nossas crianças hoje estão vivendo isso, muitas delas aí têm essa criação difícil e que elas também não são ouvidas, são crianças que precisam de apoio, precisam de suporte, precisam de amor para continuar e que o mundo muitas vezes é perverso, doente e isso adoece as nossas crianças. É um anime de suma importância que traz também bastante simbolismo. Pais, né, se eu puder dar um conselho, assistam primeiro, veem se vocês aprovam seus filhos poderem assistir, porque realmente é um anime que vai mexer com o psicológico das crianças, vai mexer com as emoções. E ele fala muito sobre essa questão do peso do bullying para algumas pessoas, né? Eu sofri bullying, acho que todo mundo na escola sofreu bullying, né? Quem não sofreu que atire a primeira pedra aí. Mas todo mundo já teve alguma divergência na escola, algumas desavenças. Nada agressivo, que eu digo, mas aquela coisa de xingar, seu chato, seu feio, seu magrelo, seu gordo, seu baixinho, seu alto, aquela coisa. E muitas crianças conseguem resiliência, conseguem superar, conseguem seguir em frente, mas muitas não. Porque também depende da sua estrutura familiar. A maioria das crianças aí tem uma estrutura familiar difícil, complicada, e é justamente isso que o anime fala, né? Que são 3 crianças diferentes que têm estruturas psíquicas, que têm uma estrutura familiar muito ruim. E que fora elas vão sofrer as consequências por conta disso. Então, pais, cuidem da saúde mental dos seus filhos, conversem, dialoguem. Se está acontecendo alguma coisa na escola, se a criança demonstrar características de que não quer ir para a escola, que está triste, que está com dificuldade, inventando que está doente porque não quer ir para a escola, alguma coisa está acontecendo. Então, converse, tente estar dentro da história do seu filho, tente verbalizar, tente buscar o que está acontecendo. Isso é de suma importância para a sua criação e para a criação da personalidade da criança. O anime, às vezes, pode dar uma confundida, porque ele vem com a linha temporal um pouco confusa. Então, a gente pensa que é uma coisa que vai acontecer nova, de repente a gente entende que é do passado, que de repente é uma coisa que está acontecendo antes. Então, ele dá essa confundida aí nos 2 últimos capítulos, me deixou um pouco confusa. Mas no final a gente acaba entendendo, assim, depois que termina que você vai entender tudo o que aconteceu. O Pecado Original de Takopi está disponível na plataforma Crunchyroll. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar.
Se você já assistiu o anime O Pecado Original de Takopi ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!